Olá, empreendedor! Olá, empreendedor! Está começando mais um episódio do Vale Digital, podcast de quem utiliza o digital não apenas para vender mais, mas para transformar mais vidas. E o nosso convidado de hoje, ele é corretor de imóveis, casado e pai de 3 filhos. Iniciou sua trajetória profissional na área comercial, onde atuou por 7 anos em uma franquia de cursos profissionalizantes. Em 2022, após o período da pandemia, ele decidiu ingressar no mercado imobiliário e rapidamente encontrou sua vocação no setor de lançamentos imobiliários. Hoje ele é especializado principalmente em projetos do programa Minha Casa, Minha Vida, ajudando muitas famílias a conquistarem o sonho do primeiro imóvel, em cidades como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Caçapava, aqui no Vale do Paraíba. Além disso, também ampliou sua atuação criando parcerias para oferecer oportunidades de investimento em outras regiões, como o Litoral Paulista, a capital São Paulo, a zona sul do Rio de Janeiro, conectando clientes da região a novas possibilidades de investimento imobiliário. O nosso convidado de hoje é Bruno Baceto. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Ana. Prazer estar aqui com você. Legal, vamos bater um papo então sobre essa questão do mercado imobiliário, quais são os desafios, né, a sua história ali, né, ao longo dessa jornada ali. E você tinha uma carreira ali bem consolidada na parte comercial, né, onde você atuou por bastante tempo ali. Sim. Por que, né, teve essa decisão de mudar ali para a parte do mercado imobiliário? E como foi essa transição? Conta pra gente como é que foi esse movimento ali. Assim, o porquê, né, foi que devido à pandemia, assim, bastante negócios acabaram diminuindo, né? Que nem no meu caso, que era de cursos profissionalizantes, né, na área da beleza, né? Então, era curso de cabeleireiro, de barbeiro. Hoje em dia ainda tem, né, em alta, só que, assim, com a pandemia caiu bastante. E daí, como eram franquias, né? Ah, sim. Então daí chegou lá a época de renovar, né? A franquia optou por não estar renovando, né? Devido a essa queda da procura, né? E daí eu comecei a procurar outros mercados. E aí apareceu um dia procurando, assim, apareceu no Instagram assim mesmo, aparecendo uma vaga, né, de executivo de vendas para uma imobiliária. Daí eu fui ver como seria, né? Falei, vendas é uma área que eu atuo, vou conhecer um pouco mais. A gente agendou uma entrevista, fui conversar. E daí lá, né, a gente acaba vendo como que funciona o mercado, passaram sobre comissionamento, né, falaram que não tinha um fixo, mas as condições de comissionamento eram boas, né, e eu vi que, assim, que dependeria de mim, né, então, assim, se eu me esforçar, eu consigo estar realizando, né, então, eu achei bem interessante e eu optei por estar iniciando, assim, então, foi bem, assim, não estava procurando, assim, especificamente, né, um mercado imobiliário que apareceu e aconteceu de juntar, né. Entendi, entendi. Então ele é uma sequência ali da sua jornada, mas eu vejo que você, embora você tenha mudado de mercado, claro, você saiu do Uhum. mercado ali que era comercial, franquias, você entrou na parte imobiliária. Sim, Mas é vendas, é vendas. é negociação com pessoas, o Isso. foco ali ele está muito parecido. Quando era as franquias lá do mercado de franchising, como que era o comissionamento? Era parecido ou aquele era um salário fixo? Como é que... Não, daí lá tinha um salário fixo, né? E daí Uhum. tinha a comissão conforme vendas também, né? Então, mas assim, é totalmente diferente assim, do mercado imobiliário, se for ver o comissionamento, assim, né? O comissionamento no mercado imobiliário é bem maior, é um mercado, assim, que é difícil, né? Assim, tem Sim. bastante pessoas que atuam, né? Assim, tem uma boa quantidade de clientes, só que assim, é que nem você falou, né? É um relacionamento com pessoas, né? Você tendo esse relacionamento, você consegue estar desenvolvendo, né? E essa parte, sim, eu comecei já nessa época, né, de trabalhar com o público, né, no setor da franquia, eu vi que tinha, conseguia, né, fazer essa conexão com os clientes. E isso me ajudou bastante agora no mercado imobiliário, né, que é você entender o cliente, né, ver o que ele está buscando, né, para daí dar a melhor solução, né? Então, mas como era parte de venda comercial, assim, meio que Ah, sim. Tá faz parte. correlacionado. É correlacionado a E, isso. e aí tem um ponto que me chama bastante atenção, que o pessoal fala sobre os vendedores, que há quem diga que a pessoa que é vendedor, ele nasceu para ser um vendedor, ele tal, ou ele vai adquirindo essas habilidades, mas fato é, toda pessoa que é vendedora,
ele foca menos na questão do salário fixo e sim nos potenciais adicionais que ele pode ter. Toda vez que eu converso com um vendedor, E, ele sempre fala assim, eu tenho a possibilidade de ir além porque depende de mim, e eu sei do meu potencial, então eu vou vender mais. é, E isso é muito interessante. e isso foi o que chamou a atenção quando eu fui conversar lá, né? Que eu Exato. vi, como eu falei, não tem um fixo, né? E corretor não tem fixo. Daí Exatamente. depende realmente do seu esforço para fazer a sua comissão, né? Então, Perfeito. E aí você entrou no mercado imobiliário e aí entra ali aquela questão da pandemia, que é um momento histórico triste, sim, inevitavelmente, mas que de forma comercial abriu possibilidades, né, atrapalhou muitos, ajudou outros, e o cenário foi muito incerto. Que cenário do mercado imobiliário você encontrou quando entrou ali no momento da pandemia? de primeiro momento, assim, eu achei bem difícil, sim, né? Porque como que a gente veio dessa pandemia, né? Então, afetou, né? Tanto comercialmente empresas, assim, como pessoas mesmo, consumidores, né? Acabaram tendo, né? Perdendo renda, né? E com isso, assim, não tinha essa dificuldade de estar querendo investir. Aham. Mas, por outro lado, também teve outras pessoas que viram como uma oportunidade, né? De fazer esse investimento para ganhar futuramente, né? Então, foi difícil, né? Mas é que nem você falou, teve algumas mudanças, né? Que nem hoje, assim, eu conheço muitos corretores antes, né? Que eram mais, assim, pessoal, assim, né? Fazia mais, assim, plantão de vendas, mais, assim, e hoje, assim, tem muito, assim, voltado para o digital, né? E isso Perfeito. abriu bastante, né? Que daí começou bastante corretores a fazer vídeos, né? Então, isso aí foi incentivando e crescendo o mercado imobiliário também, né? É, é verdade. O mercado digital ele foi muito acelerado no período da pandemia. Sim. E isso abre margem ali para o corretor também, para ele escalar o seu negócio ali. Sim. Com relação ao custo dos imóveis em si, no período da pandemia ele chegou a valorizar os imóveis? Só para eu ter uma ideia assim, de como é que ficou esse contexto ali. Sim, valorizou bastante, sim. A gente, se for ver um histórico, né? Eu comecei logo depois da pandemia, mas eu consigo ver os históricos É, antigos, assim, o que o pessoal comenta, né? sim. Então, o pessoal que fala antes da pandemia era um preço, depois da pandemia teve uma valorização, assim. Então, cresceu bastante, assim, o preço, assim. Mesmo assim, eu atuando, assim, de 2022 para cá, eu já vejo imóveis, assim, que antes tinha, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, a gente encontrava com mais facilidades alguns imóveis, assim, na faixa de 200 mil, até um pouquinho menos. Hoje já é difícil. Hoje principalmente aqui em São José, assim, que está valorizado bastante, você não encontra. É sempre, assim, acima de 200 mil, assim, imóvel pronto, lógico, né? Uhum. De repente terreno até consegue, mas imóvel já, Não, ele deu uma puxada mesmo ali. Então, né? para o seu caso, é bom, né? Sim, No pensando, seu caso, é bom. pensando nessa parte assim, do comissionamento, né, que é É, percentual, né, é bom, né, sim, mas, sim. assim, acaba dificultando um pouco pro cliente, mas a gente vai, hoje, assim, a gente tem bastante facilidade, né, de estar organizando um fluxo de pagamento para o cliente, tem bastante construtora que também, que apesar desse aumento do valor, está facilitando bastante o pagamento da entrada, né, então, é coisa de negociar, né. Tem muita, aí entra o espírito do vendedor mesmo. Sim, sim. É tudo uma questão de flexibilizar ali. E você tem como hábito ali lidar muito com a questão do lançamento imobiliário. Sim, sim. Por que você prefere a parte do lançamento imobiliário? Você acha que é mais vantajoso? Tem algum benefício ou é só uma coincidência? Como é que é essa questão? Assim, foi um pouco de coincidência que quando eu entrei, né, eu entrei numa imobiliária aqui em São José dos Campos, e daí a vaga que tinha de corretor era para o setor de lançamentos, né? E lá tinha um setor de lançamento, tem um setor de terceiros, que é o que trabalha os imóveis já prontos de pessoas que estão querendo vender, né? Então, mas eu entrei nessa parte de lançamento. E eu me identifiquei, assim, lógico, que no começo, como que já só vinha muita informação de lançamento, né? Eu acabei me identificando. Hoje, eu até, assim, alguns clientes, assim, pedem, não queria, eu queria alguma coisa já pronta, né? Você não consegue para mim, de repente em tal condomínio, daí a gente vai buscar. Mas, assim, não é o meu foco, né? Mas é até a gente ver, alguns corretores até falar, porque você não pega terceiros, às vezes tem até um pouco mais de vantagem, né? A comissão um pouco maior, né? Porque são casas maiores, né? Então, mas eu acabei gostando dessa parte do lançamento, assim, pela facilidade que as construtoras oferecem, né? Que geralmente imóvel pronto, se a pessoa está comprando de uma outra pessoa, então você não vai conseguir parcelar muito, né? Então, é questão de público mesmo. Assim. Hoje o meu público maior, assim, que eu tenho, é mais essa parte para que está querendo comprar um imóvel, mas quer parcelar, né? Ah, Então, sim, sim. daí
para comprar um imóvel mais pronto, assim, tem um pouco mais de dificuldade, precisa de uma entrada maior, né? Mas Entendi. E você acha que teve um aumento ou uma diminuição na busca por lançamento comparando 22 para 2026? Ou tá parecido assim com aquela época? assim, a procura eu acho que não mudou muito, assim, acho que sempre tem. O que mudou é que a gente teve muito lançamentos. Então, assim, tendo mais lançamento de construtora, né, você vai, né, eu não consigo, por exemplo, lógico que eu tenho várias construtoras, né, que eu tenho contato, Uhum. né, quando às vezes só que eu não consigo focar em todos os produtos, né, É. são muitos. Então, mas a gente tem uma oportunidade, a gente geralmente eu pego um lançamento que eu quero trabalhar, por exemplo, no mês, trabalho geralmente um, dois, assim, no máximo três, assim, para não diversificar muito também, de ter um resultado maior, né? Mas o que aumentou foi isso. As construtoras estão oferecendo mais lançamentos, né? Então tá tendo o público, assim, até uma maior diversidade, assim, de imóveis, assim. Ele consegue dar uma maior gama, tanto para quem tá procurando o primeiro imóvel, como para quem tá querendo investir, né? E tá tendo um retorno com aluguel, né? Ah, isso é muito legal. Isso aumenta a margem de possibilidades ali. Então, a gente pode presumir que mais pessoas vão lidar com investimentos imobiliários, seja para moradia ou não. Então, acho que a gente pode ver assim, uma crescente nesse mercado, o que fortalece, né, ele como um todo. Isso é Sim, muito legal. E você participa de um momento extremamente importante na vida das famílias, né? Não precisa ser necessariamente sua família, pode ser pessoas solteiras ali também, que é a aquisição do primeiro imóvel, né? sim, Que, sim. então, esse é um momento aguardado e sonhado, né, por essas pessoas ali, na vida de todo mundo, praticamente. Sim. Então, como que é participar desse momento tão importante? Você não está apenas fazendo um negócio ali de uma transação, você está realmente realizando o sonho de uma pessoa. Como que é lidar com essa questão ali? Então é bem gratificante. E assim, no meu caso, assim, né? Até por coincidência, assim, maior parte de clientes que eu fechei, assim, são casais. São, assim, casais ou que estão perto do casamento. Sim. Que daí estão buscando o primeiro móvel, né? Então, da hora que eles fecham, assim, você vê no rosto, assim, a alegria deles é bem gratificante, assim, né? Então, é bem bacana. E, assim, meu trabalho é esse, né? Pegar, assim, ver o que eles querem, né? E encaixar dentro das possibilidades, né? A gente pega, analisa a renda, né? Ver onde que de repente eles querem uma região, mas a gente fala, ó, com essa renda a gente consegue te encaixar nessa, vamos definindo, assim, os prós e os contras, assim, né? Às vezes, de início, às vezes, principalmente no primeiro mal, a gente não consegue, às vezes, adequar, assim, todos os sonhos, né? Mas daí eu falo, ó, vamos começar com esse, depois futuramente dá pra tá evoluindo, né? Então, mas é bem bacana. A hora que fecha, assim, é gratificante eles fechando, né? Primeiro móvel, comemorando, assim. E a grande maioria dos clientes que eu fechei foi, assim, Que tudo legal. casal, ou recém-casado, ou que estão perto, assim. É, Lógico que eu tenho outros clientes também, solteiros, né? Investidores, né? uhum. Mas, assim, grande maioria foi nessa faixa, assim, né? De que estão casando, assim, né? Então, é bem legal, assim. Sim. Que daí você vê que é um sonho, né? Da pessoa ali que já tá se programando. Até a primeira venda que eu fiz foi com um casal. E foi o primeiro imóvel que eu tava nessa imobiliária aqui de São José, mas eu vendi o primeiro imóvel lá em Jacareí, que ele queria comprar aqui na zona sul de São José, Uhum. mas daí não estava comportando a renda. Daí eu mostrei para ele esse de Jacareí, que também tinha fácil acesso para a zona sul, É. e daí eles acabaram adquirindo. Eles até aguardaram um pouco, eles estavam programando o casamento quando eles compraram comigo, né, em 2022. Eles deixaram para 2023, Uhum. porque daí ia ficar pronto, era o prazo Ah, do, sim. do, do tempo, né? Então eles já queriam casar e entrar no apartamento novo, né? Eles não queriam casar, alugar para depois morar, Uhum. né? Então foi bem legal, assim, bem Que bacana. bom. Esse costuma ser um cenário bem comum, né? De casar e já ir direto para o apartamento zerinho, novinho. Né, então. É Já começar bonito, uma, é uma bonito. vida nova, assim, É, né? exato, é legal isso, eu acho muito Uhum. bonito. E da mesma forma que você lembra, né, com carinho dessa primeira família ali, cada uma dessas famílias vão lembrar de você pro resto da vida, né? O Bruno ajudou a gente, né? Ele Sim, participou sim. dos momentos, isso é muito legal. E um dos programas que você utiliza ali e que tem um potencial gigantesco aqui no Brasil é o Minha Casa Minha Vida, né? Isso, isso. Qual que é o verdadeiro impacto desse programa? Como é que ele funciona assim na prática? Explica pra gente, até para tirar dúvida, né, de quem quer, né, adquirir o imóvel e ainda não conhece muito bem como é que funciona isso. Sim, sim. O Minha Casa Minha Vida hoje ampliou bastante, né, o programa, né? Antes era mais para
pessoas com um pouco mais renda mais baixa, mas hoje já está o mais amplo. Atinge, sim, desde num que tem uma renda um pouco menor, onde você vai estar conseguindo comprar um imóvel, né? Além do desconto, né, da taxa de juros, né, que o principal benefício do Minha Casa Minha Vida é o desconto na taxa de juros. Que daí, conforme a renda lá, a taxa de juros é menor do programa, né? E por alguns casos, né, por exemplo, no faixa 1, né, que seria assim, para a renda de até 3.200, hoje, né, nesse ano 2023 que teve uma alteração, ainda consegue até alguns subsídios. Subsídio é assim, o governo, além desse desconto na taxa de juros do financiamento, o governo banca uma parte do valor. Então, por exemplo, o imóvel lá tem um valor e o governo vai dar um subsídio, dependendo da renda lá, por exemplo. Pode ser de 5 mil, 10 mil, de repente, assim. Então, você acha que vai abater do valor do imóvel, tá? Mas, assim, o principal que eu acredito é o benefício, o menor taxa de juros do financiamento. Porque, às vezes, a gente até veio com o cliente, sim, tem uma renda um pouco menor, mas se ele juntar, às vezes, com uma outra pessoa, né, e pegar uma renda, uma faixa um pouquinho maior, ele vai ter esse benefício da taxa de juros. Lógico que quanto vai aumentando a renda, não vai diminuindo a possibilidade de subsídio, né, ou não tendo. Só que o que acontece? Com uma renda um pouquinho maior, daí o governo, né, a Caixa, ela consegue liberar mais financiamento para esse casal ou dupla de pessoa que estiver comprando, né? E aí, liberando mais financiamento, é menor a entrada. Então, daí, menos entrada, a pessoa consegue estar adquirindo, né? Porque, às vezes, o que impacta também, para quem tem uma renda um pouco mais baixa, é que mesmo tendo o subsídio, a entrada ainda fica alta, né? Então, porque, como eu falei para você, né, hoje os imóveis subiram, né? Então, dificilmente você está encontrando imóveis com valor, assim, abaixo de 200 mil. Se, às vezes, quando aparece alguma coisa, às vezes até a gente consegue encaixar, né? Para conseguir um subsídio legal, assim, né? Mas o principal, assim, que eu acredito é mais o benefício da taxa de juros, que daí hoje vai até para a classe média, assim, né? Que o governo colocou hoje 4 faixas do programa Minha Casa Minha Vida, né? Hoje a última faixa vai para até renda, né, conjunta, né? De até 13 mil, né? E o imóvel de até 650 mil. Então, quer dizer, hoje já está atingindo até um pessoal já com um poder aquisitivo maior, né? E lembrando que é sempre para o primeiro imóvel. Né? Se a pessoa já tem um imóvel, daí não consegue entrar no Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Né? Então, o primeiro imóvel que eu garante todo o benefício da Minha Casa Minha Vida, né? O que vai precisar, além de ser o primeiro imóvel, né? Daí a gente vê toda a documentação certinha. Se a pessoa tiver até mais de 3 anos de contribuição de fundo de garantia, né? Que o programa Minha Casa Minha Vida usa verbo, né, do fundo de garantia para fazer os financiamentos. Então, se a pessoa já tiver até mais de 3 anos, né, consegue também uma redução aí na taxa de juros, né? Então, é tudo uma questão, assim, de análise. Mas o principal é esse taxa de juros, né? E, assim, ajuda principalmente quem está querendo esse primeiro imóvel numa renda menor, mas quem já está numa classe aí, né, uma classe média, ganhando um pouquinho mais, mas quer aproveitar e pegar uma taxa de juros menor, também dá para estar conseguindo, né? Que desde o ano passado a gente já está pegando essa classe média também, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, essa classe ela foi subindo ao longo dos tempos. Assim. Isso, antes era só uma classe um pouco mais menor, né? Mas hoje já chegou até a classe média aí de até uns 13 mil de renda, né? Dá para estar encaixando. E aí eu faço um cenário hipotético, né? De que provavelmente é a dúvida de muitas famílias, assim. Suponhamos, tem um casal ali, o João e a Maria. A soma da renda dos dois, 10 mil, por exemplo. Sim. Por ser um casal, eles necessariamente precisam declarar uma renda conjunta ou, por exemplo, o João vai fazer uma compra só no nome dele para usufruir de uma taxa de juros, né, mais facilitada para ele, mas na hora de pagar ele conta com a ajuda da Maria. É isso dá para fazer. Isso até um cliente que eu fechei agora, o último mês, foi assim. Entendi. Porque assim, quando é casado oficialmente, né, que tem registro, você vai lá, casa no cartório, né, tem a certidão de casamento, daí não tem como, tem que usar os dois, independente. Eu quero comprar só no rural. Não tem como, assim, o banco não vai liberar, mesmo que seja o primeiro imóvel, seja no segundo imóvel, sempre vai, como já está casado, né, daí tem que estar utilizando a renda dos dois. Mas quando ainda, que nem esse que eu vendi agora, no mês passado, juntando a renda dos dois, ficaria um valor, assim, que vai aumentando a renda, vai aumentando a taxa do financiamento. Então, como os dois ainda não eram casados, eles vão casar agora no final do ano,
E daí eu fiz a simulação, né? Falei, ó, simulação com a renda dos dois. Tá aqui, vai sair no nome dos dois. Porém, só com a renda do marido, né? Eu falei, ó, só com a renda dele a gente já consegue o máximo de financiamento. Então, o mesmo valor de financiamento que eles iam conseguir casal, como só com a renda do marido, era o mesmo valor. Só que o que diferenciava era a taxa de juros. Perfeito. Então eu falei pra você, ó, eu não tô querendo que vocês comprem separado, né? Mas vamos, o que vocês acham, né? Uma solução aqui pra vocês reduzirem custo. O que você acha? A gente coloca, né, agora, faz o financiamento só no nome do marido, né? E depois, futuramente, quando tiver pronto, né? Daí vocês verem lá, vocês vão ter casado, daí vocês verem de tá colocando imóvel com os dois, né? Mas hoje, assim, o mais interessante, se vocês aceitarem, devido à taxa de juros, é essa colocação no nome dele, porque daí vai ser uma taxa de juros menor. Entendi. Não importa que você vai ajudar ele, mas perante lá o financiamento, quem que tá responsável é somente o marido, né? Porque só ele que vai assinar. Como que ela não casou, né? Não tem vínculo, né? Por exemplo, se não é casado, então não vai estar juntando, não vai ter esse vínculo lá. O banco, não, quando for cobrar alguma coisa, vai estar cobrando, né? Somente no caso, aqui nesse caso que seria do marido aqui, né? E a gente entra num conceito social ali, que é essa questão do casamento, que muitas vezes as pessoas julgam umas às outras ali, mas muitas vezes o casamento ele é uma questão estratégica de negócio ali, que demanda muitas análises. É complexo isso. É complexo, é realmente interessante. Muito boa a sua explicação. Gostei. E aí, a gente entra num ponto de desmistificar esse mercado ali. Porque muita gente acha que é inalcançável, né, a realidade ali de obter um imóvel, acha que nunca vai ser a realidade dela. Quais são os maiores mitos, né, que você costuma se deparar e que a pessoa, de repente, tem claras chances de ter um imóvel, mas ela inconscientemente acha que não é para ela? Então, eu consigo pensar assim, de imediato, assim, mais dois, assim, né, que o principal um primeiro, assim, né, que eu vejo, assim, bastante, que chega pra mim, assim, às vezes é da entrada a ser à vista. Mas que nem eu comentei, no caso de lançamento imobiliário, não tem esse problema, né? Então, muita gente fala, não, mas eu não vou ter o dinheiro. O pessoal acaba pesquisando, né? Vai olhando na internet, né? Vê que o financiamento só vai até 80%, geralmente. Daí a pessoa fica, não, mas eu não vou ter esse dinheiro, né? Então, muita gente acha que para você comprar um imóvel hoje, assim, teria que ter esse dinheiro totalmente à vista. Então, não necessariamente à vista. A gente consegue principalmente para lançamentos imobiliários, que nem eu comentei um pouco antes, né? Se for um imóvel de terceiro que já está pronto, geralmente é um pouco mais difícil ter a flexibilidade, mas dá para negociar, né? Depende do vendedor lá, se ele libera alguma condição. Mas para lançamento, não. Para lançamento, assim, a entrada, assim, muitas construtoras hoje liberam, assim, um sinal de ato, às vezes até de 300, 500 reais, daí, e parcela o restante. E nem hoje, essa semana mesmo, na segunda-feira eu tava conversando com um amigo meu, né, que ele viu, né, fazia um tempo que ele não conversava com ele começou a ver, né, falou, você tá trabalhando como corretor? Daí eu falei, sim, falei, então, cara, tô querendo juntar um dinheiro aí pra comprar e tal, mas eu não tô conseguindo, tá? Só que daí eu vi um anúncio aqui falando que de parcela de 500 reais, assim, é isso mesmo que funciona? Eu falei, cara, assim, tem imóvel que a gente consegue fazer. Louco, eu tô querendo comprar um imóvel e pra mim achava que não ia conseguir. Eu falei, não, vamos conversar, a gente explica, demonstra pra você como que faz pra encaixar, né? Que ele tava querendo juntar, assim, lógico que quanto mais você conseguir de entrada abater de início, melhor, né? Mas, assim, hoje em dia não necessariamente precisa ter todo o valor. Entendi. Né? Então dá pra, principalmente nessa parte de lançamento imobiliário, tá fazendo. Isso facilita muito a vida das pessoas. Né? Tem gente que tem a proeza ali de parcelar a entrada. Sim. Você acha que isso é uma cilada ou existe formas de tornar vantajoso esse processo de parcelar a entrada? Muita gente quer fazer isso e faz mesmo. Assim, como assim, de parcelar, né? Você tá falando, né? Não, além de você já estar financiando, você tem uma entrada ali, por exemplo, Sim. Tem que dar a entrada de 20%. Aí você vai lá e você ainda parcela essa entrada também. Sim. É comum? Assim, hoje assim, para financiamento assim, imobiliário, assim, hoje é o mais comum, né? Esse parcelamento da entrada. Daí, geralmente, o que eu sempre mostro pro cliente, né? A gente vê
o que fica vantajoso também, porque para a hora que for entrar o financiamento. Por exemplo, no lançamento imobiliário, né? Geralmente, se a pessoa está comprando agora, assim, pegando desde o início, provavelmente vai pegar o imóvel daqui uns 3 anos, né? Que geralmente o prazo, assim, se você pegar o imóvel bem no início, é em torno de 3 anos. Então, a gente quer se programar com o cliente, falar, ó, daqui 3 anos vai estar entrando o financiamento. Então, você vai ter esse valor de parcela, que a gente já, principalmente, geralmente, assim, a gente tem uma opção, né? Principalmente quando é com a Caixa, que daí já é o financiamento, já é assinado agora. Você vai começar a pagar o valor da parcela depois, mas você já assina o contrato de financiamento agora. Você vai pagar tanto a construtora, né, como o financiamento você vai assinar, só que você vai começar a pagar a primeira parcela do financiamento, né, a gente faz uma simulação lá, liberou uma parcela, por exemplo, de R$ 2.000. Só que o cliente não vai pagar esse financiamento agora, não vai começar a pagar R$ 2.000 para a Caixa agora. Entendi. Então, mas daqui 3 anos já vai ter. Vai chegar. Então, daí a gente vai parcelar a entrada pro cliente, fala, ó, a gente consegue parcelar. Se você parcelar em 3 anos, até esses 3 anos, você vai quitar a construtora. Faz sentido. E não vai ter depois o impacto da Caixa. Mas, que nem eu falei pra você, hoje as construtoras facilitam até em mais vezes a entrada. Então, por exemplo, 3 anos aí daria 36 meses. Mas tem construtora aí que parcela em 60, às vezes até 120 a entrada. Caramba. Então, quer dizer, vai impactar junto com o financiamento. Daí a gente fala eu sempre faço questão de mostrar para os meus clientes assim, ó, daqui 3 anos você vai estar pagando 2.000 do financiamento. Se você parcelar a entrada por mais tempo, vai ter que juntar o financiamento mais o valor da entrada. Tudo bem? Lógico, nesses 3 anos talvez até eles consigam ter uma renda melhor, né? Então pode ser que não vai impactar tanto. Sim. Mas eu já mostro para ele poder fazer esse estudo. Que daí tem cliente que fala, não, mas para mim, assim, com o que eu ganho hoje, já pago aluguel, para mim tem que ser uma parcela baixinha mesmo. Eu prefiro parcelar em mais vezes. Entendi. Mesmo que depois impacte. Mas pelo menos lá depois eu vou estar saindo do aluguel, vou para casa, então o dinheiro que eu economizaria com o aluguel, eu continuo pagando a construtora, né? Então faz sentido. é questão de ver o cliente, assim, né? Ele tem que ter essa perspectiva de longo prazo ali. Eu sempre mostro para não ter problema, né? Então, sim. Mas, assim, às vezes tem muitos também que acabam fazendo, né, o parcelamento da entrada em menos vezes. Que já é para quitar mesmo antes de começar o financiamento. E daí, agora começar o financiamento, né, que é o valor maior, né? Já está mais tranquilo. Mas faz sentido. Isso varia de cliente para cliente. Assim, claro, né? Claro. E aí você encontrou também oportunidades de expandir ali para outras regiões, né, do entorno do Vale do Paraíba. Então, chega até Rio de Janeiro, São Paulo. Por que aconteceu esse movimento? Qual é o objetivo em si, né, de escalar o seu negócio, vamos dizer assim, e quais oportunidades, né, você encontrou? Explica pra gente por que acontece esse fenômeno aí. Então... Eu atendo, assim, principalmente os meus clientes, é daqui da região, né? Assim, eu vendi já tanto nessas 4 cidades próximas aqui, né? Tanto São José dos Campos, como Jacareí, Caçapava e Taubaté. Tenho, assim, clientes que compraram nessas 4 cidades. Só que o que acontece? Eu tenho clientes, né, que daí às vezes compram aqui, mas já comprou aqui, já tem sua casa própria, já tem, de repente, um imóvel alugado, né? E quer investir em outro lugar. Fala, você não consegue uma casa no litoral? Eu falei, daí começou com o litoral. O pessoal não tem nenhum conhecido, né? Porque às vezes o cliente começa a ter uma confiança, né? Sim. Gera essa confiança, né? Então, daí começa a perguntar, né? Falar, ó, você não conhece, e daí você já vê pra mim e tal, não sei o que. Daí eu fui começando a procurar alguma coisa. Eu encontrei, né, um corretor parceiro aqui que trabalha em Caraguá-Ubatuba, que tem umas opções, né? Quando tem uma coisa que eu preciso de alguma coisa, eu falo com ele, porque daí ele já tem de imediato, assim, né? E daí eu comecei a ver também um fluxo assim, de pessoas assim, querendo investir em capitais, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, assim, tanto para morar como para fazer uma renda também. Sim. Ou mesmo assim, que nem, principalmente São Paulo, eu vi bastante isso. Muita gente mora aqui, né? Aqui em São José, por exemplo, e vai muito a São Paulo, né? Fazer workshop, algum seminário, ou às vezes até show mesmo, né? Então, daí qual que é a ideia, né? Tá comprando, de repente, em São Paulo, não precisa ser necessariamente sim, um apartamento. Você pode ir lá em São Paulo também. O que nos últimos anos cresceu bastante é os estúdios, né? Que são apartamentos menores, né? Geralmente é um dormitório só.
né? Então mas, por exemplo, você pode colocar um dormitório, colocar uma cama de casal ali no quarto e mais na sala, de repente colocar um sofá-cama, que de repente dá para colocar mais pessoas, né? Quando for para lá. E daí muita gente acaba comprando, né? Esses estúdios assim, para quê? Para ter um ponto de apoio lá em São Paulo. Ah, tá. Então daí quando for para lá, por exemplo, principalmente se você vai para um show, para algum evento em São Paulo, você vai procurar o hotel, você não consegue achar. Ou acha muito longe, muito distante, né? E também o preço nessa época vai nas alturas, assim, né? Então, se for um show grande, assim, né? Algum evento grande. Então, daí a pessoa compra, né? Já que ela vai direto lá, então acaba comprando, tem esse ponto de apoio, né? Quando for para lá. E fora disso, eles conseguem estar alugando, né? Principalmente no Airbnb. Ah, ótima ideia. Então, que daí hoje, assim, apartamentos, assim, estúdios, né? Acaba tendo um fluxo muito grande. E em São Paulo, assim, tem várias construtoras que estão focadas, né, em estúdios, sim, com locação para Airbnb, algumas até oferecendo já toda essa parte de locação junto. Ou seja, a pessoa compra, né, e já tem um serviço lá já para fazer essa locação para a pessoa. Nossa, Então, daí a pessoa, durante o ano, assim, ela consegue travar algumas datas, né, que é a data que ela vai estar utilizando, e o restante fica já em locação, né? Então, legal. é bem bacana. E no Rio começou, agora liberou também, né? Antes não podia fazer esses estúdios, mas agora, acho que desde o ano passado começou a liberar. E daí eu vi lá que tinha também uma imobiliária de lá do Rio, né? Que fazia parcerias com corretoras de fora, né? E eu acabei também fazendo essa parceria, né? Com eles para estar oferecendo, né? Como já ofereceu para o pessoal de São Paulo, ó, tem uma outra opção também, se quiser. Entendi. No Rio de Janeiro tem também essa opção, né? De você fazer esse ponto de apoio para você também, né? Foi mais assim devido a essa procura. Como teve clientes procurando, né? Deu eu falar, vou ver o que eu consigo fazer para poder oferecer, né? Então, hoje eu tenho tanto umas corretoras, umas construtoras parceiras ali em São Paulo, que a gente consegue estar fazendo atendimento online, né? E depois, se a pessoa for até lá e eu não tiver, eu consigo encaixar alguém para estar atendendo. Ah, legal. E no Rio também, eu tenho essa imobiliária que eu fiz parceria lá. Tanto se o cliente estiver lá no Rio e quiser conhecer, a gente fala, ó, procure tal pessoa, que daí ela vai te auxiliar, né? Mas hoje em dia, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, assim, principalmente para estúdio, a maioria é tudo online. Ah, é? O pessoal já... Eles querem comprar, né? Então, assim, é só questão de você mostrar mesmo todo o que vai oferecer, assim, no estúdio, assim, se ele for para São Paulo, o que ele vai ver? Se tiver um decorado, ele vai conseguir ver o decorado. Senão, não vai fazer sentido. A obra não vai estar pronta, né? Então, para ele, assim, não, eu quero ter uma certeza, quero que seja uma construtora confiável, né? Quero ter garantias, né, que vai dar certo, mas não necessariamente precisa. Então, hoje a gente consegue fazer muita reunião online, assim, também, para essas longe. Assim, aqui na região já é um pouco mais, a pessoa quer ir visitar, quer ver o lugar certinho, né? Mas esses estúdios, assim, em São Paulo, geralmente é mais online, assim. Um ou outro que às vezes acaba querendo ir no local mesmo. E daí, para isso, eu tenho esses parceiros que conseguem estar auxiliando, assim. Legal. E desculpa a pergunta leiga, mas o estúdio, ele é semelhante a como se fosse um hotel, assim, que você tem o quarto, você tem a sala, que já emenda com cozinha, é mais ou menos isso, assim? Isso é ótimo. Então hoje tem alguns, lógico, tem alguns que são maiores até, né? Sim. Mas a grande maioria é pequena, assim, você olha, assim, teoricamente você acha pequeno, mas depende do que você montar, assim, fica bem aconchegante, assim, né? Então dá para aproveitar bem o espaço, né? Então tem uns que começa, assim, eu acho que a partir de 27 metros, mas vai até uns 40, 50, dependendo da localização, assim, né? E geralmente eles fazem perto, assim, de aeroporto, né? Perto de... estratégia. E daí é estratégia, locais estratégicos, né? Então você vai ter um fluxo muito grande tanto para chegada, né, em São Paulo, né, pelo aeroporto ou pelos metrô, né? Então facilita bastante. Então é locais assim que tem muito giro. Então, se você não utilizar e quiser estar fazendo essa renda, compensa bastante. Claro. E aí a gente entra na questão do investimento, né? Isso. Como um todo ali. O Airbnb já é mais um desses frutos do mercado digital ali que oferece muitas possibilidades de renda ali. E aí você toca numa parte muito importante, que a pessoa, se ela vai para o lugar, ela tranca a agenda ali. Se não, ela está alugando e está gerando renda. Isso. Então, é super vantajoso. Mas você acha que o mercado imobiliário, ele, pensando ali, 2027, 2028, ele vai continuar sendo um mercado atrativo? Você recomenda que as pessoas que estão buscando investimento agora
que tem um olhar cuidadoso com o mercado imobiliário? Sim, na questão do estúdio, tá? Sim, ou Como um geral, todo, no geral, né? Assim, voltando assim pro estúdio, assim, as consultoras estão fazendo bastante, né? Mas ainda a gente participando de reuniões, né? Que às vezes eu vou lá em São Paulo, participo de alguma coisa para pegar novidades, né? Sim. A gente vê assim os estudos que eles estão fazendo que tem uma tendência de mercado ainda alta para estúdio, assim. Sim. Porque assim, a rede hoteleira lá, se você pode pesquisar, assim, né? Em épocas de show, de evento, assim, esgotam. Então, assim, e os Airbnb também. Assim, ainda tem muita procura, né, e às vezes não tem capacidade, né? Então eles acreditam que ainda vai ter bastante procura para tanto que tá tendo muito, assim, estúdio ainda em construção lá em São Paulo. Então tem uma estimativa aí boa, assim, dos próximos anos aí Que legal. tá fazendo. E para imóvel em geral, assim, eu também acredito que, assim, a população tá crescendo, tá buscando, né? Então, se não, já conseguiu o primeiro imóvel, já tá querendo investir, né? Que, assim, o mercado imobiliário acaba sendo um pouco uma segurança, né? Então, às vezes, você pode não conseguir de imediato todo o retorno, assim, né? Mas é uma coisa que você consegue por anos, assim, né? É inevitável, Então, né? e tem muita gente, assim, que você sempre ouve, assim, dentro principalmente dos mais antigos, né? Quem compra terra não erra, né? Sempre tem, assim, ou seja, assim, não é de agora, assim, né? Então, Sim. sempre investir no mercado imobiliário é algo vantajoso. Lógico, você tem que analisar, né? Localização, né? A forma de construção, né? Ver se a construtora é confiável, né? Sempre tá buscando cercar, assim, de ter o máximo de segurança possível, assim, né? Para fazer o investimento certo e tá rendendo, né? Sim. E aí entra num ponto que é uma questão geográfica mesmo. Se for ver décadas atrás, regiões estratégicas que hoje são estratégicas aqui em São José, é o famoso era só mato, como o pessoal diz. Não dá para imaginar que essas áreas de só mato vão continuar crescendo. Não, elas já não existem mais, é tudo imóvel. Sim. Então, realmente, eu não consigo imaginar um decréscimo ali para o mercado de imobiliário. Realmente é super estratégico. Diferente de bolsa, de valores, outras coisas assim, que você pode ter oscilações mais bruscas ali. Sim, sim. Então, sem dúvidas. E para as pessoas que estão buscando o primeiro, né? Não uma parte de investimento, mas é aquele que está buscando o primeiro imóvel dele ali, seja família ou não. Quais são os maiores cuidados que eles precisam ter para não cometer um equívoco ali no processo? Assim, o principal cuidado, assim, que eu aconselho, assim, é você tá procurando um corretor que seja credenciado ao Cresce. Que o Cresce é um órgão regional, né, que consolida, né, e assim, fala que o corretor tá credenciado, ou seja, você pode estar confiando, né, porque, assim, do mesmo modo que a gente falou, né, que tem muita gente que teve, né, comprou e teve ganhos, né, com o mercado imobiliário. Sim. Já teve casos, né, de a pessoa comprar e, por exemplo, não tá irregular o terreno, né, uma coisa tá vendendo assim de forma irregular. E assim, o Cresce, né, que é o órgão que rege, né, os corretores, ele fiscaliza, né? Então, assim, se você tá comprando com um corretor, né, que hoje, assim, querendo ou não, assim, teoricamente, né, seria só permitido vender imóveis com corretor. Mas a gente sabe, né, que tem pessoas que atuam vendendo, mas não são corretores. Não, você não, depois, se acontecer alguma coisa, você não vai ter uma segurança. Então, porque a gente, assim, eu como corretor, assim, eu tenho, além dessa certificado, né, que é a carteirinha do Cresce, né, porque a gente paga, né, até para fazer, e eles fazem essa, como posso falar? Eles fiscalizam, né, a atuação tanto minha como, assim, da região, né, e, assim, eu sempre vou propor, assim, melhor, vou querer indicar as construtoras também, né, que tenham um histórico de boas entregas, né, então, assim, você vai procurar um corretor que seja credenciado ao Cresce. Provavelmente ele vai conhecer as construtoras que mais entregam, assim, né? Sim. Que tem mais segurança, né? Que tem todo o histórico. É porque hoje você consegue, né? De repente passar por algum lugar, ver que tá vendendo e você mesmo comprar. Mas, assim, você não sabe, de repente, o histórico, né? Então, acho que é importante isso. Conhecer uma pessoa,
um corretor que seja de confiança, né? E quando for comprar, principalmente se for no caso de lançamento, né? Ver se a construtora é uma construtora que está entregando regularmente os últimos imóveis, né? Sim. Porque, assim, dificilmente a gente vai ter uma construtora muito nova agora no mercado, assim, até, lógico, sempre está surgindo, assim, mas geralmente eles surgem em parceria, né? Então, você consegue estar estudando, né? Não é uma certeza 100%, né? Mas, por exemplo, você tem mais garantia. Você já viu que ela entregou outros empreendimentos, então, você pergunta, entregou no prazo? Né? Você tem que ver também, né? Porque todas as construtoras, assim, no lançamento, eles têm um prazo também por lei, né? Então, se ela prometeu para julho de 2028, eles têm até mais 6 meses, porque às vezes pode ter decorrência de fenômenos naturais, alguma coisa assim, e por isso que daí a lei já permite esses 6 meses. Mas se tá passando muito esses 6 meses, né? Então, daí é complicado, né? Então, é bom você estar estudando. E para isso, daí é importante, né? Você tá vendo, assim, com um corretor, né? Que seja credenciado, porque ele sempre tá estudando, tá se atualizando, né? Então, é menos chance de você estar investindo em algo que não vai ser o certo, né? O correto. É claro. E eu até faço um parênteses, um adendo com essa questão. Por exemplo, se você tem um problema grave de saúde ali, é óbvio que você tem que procurar o melhor médico possível ali. Se você tem um problema, né, você gerencia uma empresa, você precisa ter um contador ali de excelência para lidar com o seu dinheiro. Agora não faz o menor sentido, né, você querer realizar o sonho da sua vida, que é obter um imóvel ali, principalmente o primeiro imóvel, e não buscar o apoio de um profissional realmente credenciado e capacitado ali durante esse processo. Não faz sentido. Então. Você pode estar fazendo uma burrada absurda. Sim. Então, realmente, faz total... Você não vai ter garantia, né? Não vai ter. Então... É absurdo. E aí, entrando na questão do digital. Como o mercado imobiliário tem se modelado para lidar com o digital atualmente? O que você pode fazer como estratégia digital? O que não pode? Quais são as facilidades para alcançar o cliente? Enfim, conta pra gente esse resumo dessa história. Assim, do digital, né? Que nem eu comentei com você, como eu entrei depois da pandemia, já via, né, muitos corretores, assim, que começaram a fazer vídeos, né? Começaram a fazer gravações, né? Então, meio que já fui meio que entrando nesse mercado dessa forma, né? Então, hoje você vê, assim, principalmente bastante corretores com sucesso, assim, né? Que a gente acaba estudando, né? E fazendo cursos, mas você vai conhecendo os corretores, assim, que tem mais sucesso, né? Não só aqui, né? Já como no Brasil, assim, né? A gente vê, né? O que eles fazem, né? Então, os vídeos, né? E muito só que eles falam, né? Que não precisa iniciar assim de forma totalmente profissional. Você pode estar fazendo um vídeo você mesmo, né? O importante é você fazer, né, o vídeo, né? Mostrar assim o máximo possível, assim, no caso de imóvel, né? Mostrar o máximo possível do imóvel, o que oferece, né? Para despertar essa curiosidade do cliente, né? Sim. Então, e hoje, assim, além disso, né? Seria no orgânico, você no próprio seu Instagram, no Facebook, tá fazendo essa divulgação. Tem o tráfego pago, né? Que daí é através principalmente o Meta, né? Que daí usa o Instagram e Facebook. Onde você pode estar fazendo os criativos, né? E impulsionando lá. E com isso, daí tem um retorno maior, né? Mais visualizações, mais clientes clicando lá e ficando interessado no produto, né? Que você está oferecendo, né? Não, perfeito. E aí você fez um parênteses interessante, que é o do tráfego pago. Porque o tráfego pago ele se torna extremamente vantajoso para a questão dos imóveis, porque o retorno que você vai ter sobre o investimento ali é absurdo. Por exemplo, se eu for anunciar sei lá, eu quero vender um caderno, né, com tráfego pago, pode ser inviável, né, o custo de aquisição de um cliente ali. Mas imóvel, o corretor que não utilizar realmente o tráfego pago, no caso ali, realmente pode deixar muito dinheiro na mesa. Então, é uma estratégia... porque assim, além né, do tráfego, ele consegue trazer mais pessoas, né? E assim, nesse mercado, assim, lógico, acho que em muitos mercados, o que garante venda, assim, é o fluxo, né? A gente tem que entrar bastante pessoas interessadas para você poder ter o fechamento, né? Porque, lógico, que muitos vão entrar de curioso, né? Querendo só saber como que funciona, mas assim, se você não tivesse fluxo de pessoas entrando, você não tem, né? Lógico que como todo mercado também, eu vendo também, né? Muito por indicação. Sim. Né? A pessoa comprou comigo, gostou, né? Vai lá e indica, né?
Mas assim, não dá pra só ficar na indicação. Então, porque Não, assim, para você estar fazendo venda regularmente, você precisa estar entrando novos clientes, né? Novas pessoas interessadas. E daí, com isso, assim, também, se você faz só uma postagem sem impulsionar, é bom para você ter lá, né? O seu conteúdo, tudo. Mas para gerar cliente, porque pessoas que entram em contato com você, vai precisar desse tráfego pago, né? E que nem você falou, né? Para o mercado imobiliário é bem assim. Você vai ter um custo, às vezes sai até um custo alto, assim, um lead. Mas se você quiser direcionar bem, né? Por exemplo, que no tráfego básico pode ser um tanto mais simples como e mais direcionado, né? Então, se você for fazer um mais direcionado, né? Daí você acaba tendo um custo maior desse lead, né? Mas se você fechar, a comissão vai estar pagando, né? Então, é interessante, né? Fazer esse trabalho, né? Não, perfeito. É uma estratégia inevitável, vamos dizer não, assim. né? Porque você vai tendo um mercado cada vez mais concorrido. Você tem que ter Sim, formas sim. de se destacar ali. E até porque as suas redes sociais também, elas têm um poder de atuar como uma vitrine, vamos dizer assim, para alcançar uma pessoa que estava interessada lá meses atrás, aí você continua, né, se comunicando, mandando novidades ali e tal, e aí fala, não, o Bruno ali, o cara entende, deixa eu falar com ele. Sim. Então, você acaba criando esse impacto ali. Mas como é que você utiliza as suas, ultimamente? Você tem postado bastante, lida com o tráfego pago, e antes das redes sociais, e depois, você acha que mudou muita coisa nos negócios? Como é que foi? Assim, eu utilizo, assim, principalmente para conseguir novos clientes, o tráfego pago, né? De postar orgânico, assim, eu preciso melhorar. Né? Eu posto, né, frequentemente, né? Mas eu não tenho uma frequência muito alta, né? E o pessoal fala que é importante, mas às vezes a gente acaba passando, né? Mas daí o tráfego eu sempre busco estar fazendo, porque é o que traz novos contatos, né? Novas possibilidades. E assim, antes, né, quando não tinha, era muito, né, porta a porta, né? Entregar pessoalmente, assim. Mas hoje, essa é uma parte, assim, que eu acho fundamental, assim. E a gente, que nem acaba fazendo alguns cursos, alguma coisa, a gente fala, né? O pessoal acaba falando. Fala, mesmo os corretores, né, mais antigos, né, que tem muito isso, né? Já tem uma carteira de cliente grande, né? Já tá vendendo bem. Fala que não precisa do digital, mas só que sim, tudo bem. Você tá vendendo bem, mas se você fizesse, né, o tráfego que seja um pouco, ia potencializar muito mais, né? Com certeza. Ia ter um retorno maior, né? Então, eu acredito que nem você falou, é inevitável, assim, né? O tráfego para hoje em dia, assim, o mercado do jeito que tá, assim, é inevitável, assim, porque você só postando frequentemente ajuda, sim, mas você não tem um alcance. Até para você ter esse alcance, né? Daí você precisa estar fazendo esse investimento no tráfego para ter esse retorno, né? Daí quanto mais pessoas entrar, maior a possibilidade de você estar agendando uma visita, fazendo algum fechamento de venda, né? Com certeza. E aí, Bruno, para a gente fechar a nossa conversa, eu gostaria que você desse 2 conselhos. Certo. Um conselho para quem está querendo buscar o seu primeiro imóvel, mas está inseguro, né, durante esse processo. E o segundo conselho para quem quer investir. Aí pode ser na parte do estúdio, enfim, investimento, ganhar dinheiro ali. Esses 2 cenários ali, o que você diria para essas pessoas? Certo. Então, conselho, assim, para o primeiro imóvel. Primeiro imóvel, né, a pessoa tá buscando, assim, né, esse primeiro imóvel. Um conselho que eu dou se possível, já invista hoje. Né? Porque, assim, os imóveis estão sempre em constante crescimento, né? Por exemplo, quando eu entrei aqui no mercado em 2022, tinha imóveis aqui em São José abaixo de 200 mil. Hoje, assim, já sai lançamento, assim, pré-lançamento a partir de 240, 250. Ou seja, o imóvel sempre vai estar evoluindo, né? O valor. Então, o que indica é começar hoje. E, assim, que nem eu comentei, né? Às vezes você não pode não comprar agora um imóvel que seja assim, que tenha tudo que você queira. Pode comprar, de repente, um menor agora, que está dentro da sua capacidade, né, de investir. Que nem eu falei, hoje, de lançamento, assim, as construtoras estão facilitando bastante a entrada, né? Não precisa de um ato tão grande, dá para fazer parcelas pequenas. Então, investe agora. Pega, começa, faz investimento. Tanto que, né, pegou agora no início, vai só entregar daqui 3 anos. Nesses 3 anos você quer mudar, lá para mim já não vai ser interessante. O que você faz? Você vende com o valor que você vai ter do retorno, que já vai ter valorizado. Com certeza, assim, o que você pagou e para o que vai ser valorizado daqui 3 anos, você já vai ter um ganho. Então, se você for vender daqui 3 anos, você já vai ter um ganho de capital aí. E com isso você vai estar conseguindo estar comprando maior.
Então, assim, para o primeiro imóvel, procure, se deve procurar, ou algum outro corretor, assim, né? Pra gente estudar, né? Ver o caso de vocês, analisar a renda, falar, ó, vamos encaixar esse imóvel aqui. E daí é um investimento, né? Que você vai estar fazendo, né? E lógico, sendo um primeiro imóvel, não. Comprou legal, numa localização legal, que tem bastante coisa do que você queria ter nesse. Então, você já vai estar morando no lugar que você que já atende a sua expectativa, né? Então, e mesmo assim, mesmo você morando lá, depois querer vender, também é isso. Dá pra fazer, mas eu aconselho isso. Se conseguir investir já, porque se for ficar só deixando para depois, você vai usar, de repente, o valor que você pagaria numa parcela, você vai estar usando em outra coisa. Vai gastar com, sei lá, com algum outro evento que acontecer com você, você vai estar gastando e nunca vai estar comprando, né, esse primeiro imóvel, né? Então, se puder, a gente consegue reservar aí um imóvel com parcelas pequenas, né? Então, e essa parcela pequena que você vai estar pagando imóvel, você vai estar tendo garantido aí, né, esse primeiro imóvel, ou de repente um futuro aí, e não vai estar gastando com outra coisa. Então tem esse compromisso, né? Então, que geralmente, quando a pessoa às vezes tem esse compromisso, né, acaba conseguindo guardar o dinheiro, né? Que se não tem esse compromisso, acaba utilizando para outra coisa. Né? Então para primeiro imóvel, assim, se puder, já procure já, assim, que tem bastantes opções, né? Tanto aqui na região, como se quiser fazer em outro lugar, tem bastante opção disponível, né? Não adie seu sonho. E o investidor? E daí, para investidor, né? O conselho que eu dou, né? Geralmente, investidor, a gente tem bastante pessoal que às vezes fala, mas eu já invisto, né, em ações e outros mercados, né? E daí o que eu aconselho, assim, não precisa retirar esse investimento. Vocês vão utilizar uma parte desse investimento que você tem para estar adquirindo um imóvel. Entendi. Por que eu falo isso? Porque hoje, você vai estar comprando um imóvel, né? Tanto aqui na região, como que nem se for um estúdio em São Paulo, por exemplo, e você não precisa pagar o imóvel todo. Você precisa pagar só entre 20% a 30%, 35%, que seria o que a construtora pede como entrada, né? E o restante, né, quando for entregue o imóvel, né, você vai estar pagando a entrada, você como investidor. E se você pagar antecipado, você consegue até mais descontos, né? Porque a construtora vai liberar melhores condições para quem tem uma verba maior de imediato. E depois daqui, por exemplo, pegando agora um lançamento que vai ficar pronto daqui a 3 anos, daqui a 3 anos vai estar, a hora que entregar a chave, você vai estar alugou o imóvel, o próprio inquilino vai estar pagando a parcela do financiamento. Ou seja, quer dizer, porque a parcela você vai estar fazendo o aluguel, né? O aluguel paga, o financiamento ainda, depende do caso, até sobra. Então, quer dizer, você vai investir no imóvel aí, independente do valor, de 20% a 35%, e o restante o próprio inquilino vai estar pagando. Então, eu acredito ser um bom negócio, né? Então, genial. Você não precisa investir, por exemplo, você vai pegar um imóvel aí que seja 200, 500 mil, você não vai pagar tudo, você vai pagar só de 20% a 35%. E o restante o próprio inquilino vai estar pagando. O inquilino vai pagar o investimento para você, né? Muito bom, muito bom mesmo. Por isso que eu acredito que para investimento é isso, a gente nunca briga assim, né? Falar, não tire todo investimento, coloca em imóvel. Não, vamos conciliar, né? Pega uma parte desse investimento e faz em imóvel. Como também hoje, né? Tem muitos influenciadores assim, que era dessa parte financeira, que às vezes falavam que era interessante estar alugando, muitos já têm imóvel próprio, né? Então, quer dizer, antes falava que só era só alugar, mas hoje eles mesmos já têm imóvel próprio, porque viram que é interessante também ter tanto um imóvel para morar, como às vezes como uma oportunidade aí de investimento e tá tendo uma renda, né, através desse imóvel, né? É uma renda a mais, né? Então, não precisa brigar necessariamente, né? Só pegar uma parte, né? Colocar e investir aqui no imóvel e com certeza você vai ter esse retorno aí do imóvel, né? Você vai ter um patrimônio a partir de um investimento parcial. Você vai ter uma casa, um apartamento aí e você vai ter investido aí só a entrada. O restante, assim, se paga com o próprio aluguel, né? O próprio inquilino paga o investimento, né? Não, isso é genial. Quanta gente não sabe que você pode ter um negócio, um ativo seu, que outra pessoa paga para você. Isso é maravilhoso. E muita gente não tem conhecimento dessa questão. Então. E Bruno, e para as pessoas que quiserem te encontrar nas redes sociais, para tirar dúvidas, seja a parte de investimento, seja para o primeiro imóvel, né, quer se aprofundar, onde elas podem te encontrar? Pode estar me procurando, né? Tem o Instagram,
que é o meu pessoal, né? Bruno Baceto Lopes. E tem também uma página, né? Que é Meu Imóvel Vale, né? Que daí é bem facinho, não. Meu Imóvel Vale. É o Instagram. E tem o meu WhatsApp também. Se quiser estar me procurando, chamando no WhatsApp lá, fazendo alguma pergunta, me ligando, né? Daí é o DDD 12, né? Aqui da região. 992 32 49 25. Maravilha, legal. E a gente vai colocar os links, deixar tudo Legal. certinho também para o pessoal acessar. Mas acho que ficou muito claro, né? A gente explorou então todo o cenário imobiliário, né? Os desafios, as possibilidades, né? As vantagens. E ficou muito nítido, né? Que contar com um expert ali para poder realmente lidar com essas questões é o melhor caminho, não tem a Sim. menor dúvida. E obrigado, Bruno, por ter trazido para a gente todos esses insights, essas colaborações aí. Realmente ficou muito claro, né? Quais são essas possibilidades que as pessoas têm. Bacana. Me tirou muitas dúvidas também e tenho certeza que muita gente vai ficar bem esclarecido agora. Então, obrigado legal. por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço a oportunidade aí e fico à disposição aí para auxiliar, tanto você como o pessoal que quiser interessado aí. Legal. E para você que ainda não está acompanhando o Vale Digital nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube e não deixe de seguir as redes sociais. Te vejo no próximo episódio.